A paz e graça do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Sou a missionária Emanuele Vasconcelos. Gente, eu vou fazer para vocês hoje aqui uma reflexão. Eu quero orar pela sua vida. Esse vídeo aqui, o foco é te ajudar, é chegar, que você chegue mais perto de Deus, mais próximo do Senhor. Esse canal não é monetizado mais, não tem fins lucrativos. Também a palavra de Deus já fala, né? De graça receber, de graça dar. Então, eu tirei monetização, se vocês verem que não tem propaganda mais, é por isso. Também estou colocando uma live de Bíblia, aplicativo de Bíblia, de madrugada, amém? E eu mesma fico escutando. E eu gostaria de contar uma experiência que eu tive, antes da gente começar a falar aqui sobre retaliações e possessões demoníacas. O que são retaliações, o que faz, o que para você identificar, né? O que é retaliação, o que é possessão demoníaca. E vamos falar sobre isso aqui nesse canal. Também o vento jogou meu papel longe, mas glória a Deus por isso. Vamos com um cafezinho. Aqui na minha mesa tá com xícara de água. Olha que bonitinha essa xícara que eu comprei, gente. Bonitinho demais, né? Glória a Deus. E gostaria de orar pela sua vida no final desse vídeo. Mas primeiramente vamos conhecer a palavra de Deus, onde a palavra de Deus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Deixa eu só fazer um negócio aqui para não atrapalhar. Glória a Deus, coloquei no modo avião. Hoje eu fiquei de fazer uma live para vocês, eu vou estar fazendo a live. Mas esse vídeo aqui em particular, eu queria que vocês pudessem compartilhar ele com aquela pessoa que você, assim, pensa assim, essa pessoa precisa de ouvir dessa palavra, sabe? Aquela pessoa que você fala assim, essa pessoa, esse vídeo cai direitinho com essa pessoa, sabe? Direcionado para essa pessoa. Então, gostaria que você compartilhasse esse vídeo assim que você assistir, você identificar que esse vídeo combina com alguém, para você estar enviando esse vídeo para essa pessoa. Amém? Antes de começar o vídeo, né? Falei que ia contar o testemunho. E sobre o aplicativo que eu coloco de noite, de madrugada, para passar. Da Bíblia narrada, Bíblia em áudio, que eu coloco para vocês, né? Essa Bíblia narrada, gente, vou explicar para vocês. Primeira vez que eu coloquei, para mim, eu senti muita presença de Deus, muito mesmo, porque é a Bíblia, né? E eu falei assim, eu tenho que compartilhar isso com os irmãos. E desde então eu comecei a colocar, não tão frequentemente, mas comecei a colocar. O Espírito Santo veio me incomodado para colocar todos os dias de madrugada, onde eu também ouço dormindo. Coloco do lado da minha cama e deixo ao vivo, amém? Para vocês também poderem ouvir a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela transforma. E a primeira vez que eu coloquei no YouTube para rodar, eu tive uma experiência com Deus. Eu gostaria de contar essa experiência, onde essa noite também eu passei uma experiência com Deus. Antes de falar a respeito desse tema que eu coloquei aqui para retaliações e possessões, né? Vamos contar esse testemunho, que foi muito forte. E a primeira vez que eu coloquei essa live de Bíblia narrada, eu vi meu quarto como se tivesse no quarto da minha filha, no meu quarto como se tivesse um portão de ferro dourado, feito de ouro e de prata, muito forte, como se fosse um portão de aço, sabe, imperfurável. A sensação era essa, que o portão era tão forte, era como se fossem paredes fortes, sabe, como se fosse de aço, só que era dourado e prata. E nisso tinha anjos andando assim da minha casa, pra lá e pra cá, anjos enormes, de uns 3 metros de altura, com armaduras douradas, com armaduras de pratas, com sandálias, com um cabelo que assim, Chanel, alguns sem barbas, a maioria deles não tinham barba, mas alguns tinham barba, e eles eram bem grandes, assim, não era musculoso, era como se fosse um homem magro, fortinho, sabe, normal, e com espada, com escudo, e eu escutava aqueles barulhos de armadura, sabe, com os pés esbarrando na armadura, e eu senti muita paz, e minha casa ficou toda enfumaçada com a presença de Deus. E nisso eu falei, glória a Deus, comecei a glorificar o nome do Senhor. Eu estava cochilando, meio acordada, meio dormindo, e a palavra de Deus ministrando em mim. Estava em Gálatas, se eu não me engano. E aquela palavra ministrava em mim. A palavra da Bíblia narrada estava ministrando na minha alma, como se Deus estivesse usando aquela voz ali para falar comigo, para me exortar, para me comunicar, para me parabenizar
né? Porque Deus, ele não somente exorta, mas ele parabeniza também. E neste ponto, eu senti Jesus andando e vindo na minha direção do meu quarto. E na hora que Jesus parou do lado da minha cama, eu comecei a entrar mais ainda na presença de Deus, onde a presença de Jesus ela nos constrange, aquela presença de amor, aquela presença de aconchego, aquela presença de paz. A paz já estava ali. É como se Deus Pai estivesse movendo algo ali espiritualmente, sabe? Eu não sei se era junto à minha oração, com a campanha que eu estava fazendo, o jejum que eu estava fazendo, a santidade que eu estava fazendo, junto com as irmãs que estavam orando pela minha família, pela minha vida. E eu ali estava evangelizando muito nessa época também, sabe? E da mesma forma, ontem aconteceu uma coisa também. Eu coloquei a Bíblia narrada, tá na geladeira. Eu coloquei a Bíblia narrada e o que acontece? Ontem de madrugada, eu queria dormir cedo, só que eu não consegui dormir cedo. E toda vez que eu dormia, eu despertava, como se algo estivesse me despertando. E Deus falava assim, eu quero falar com você, filha. Eu quero falar com você em particular, filha. E Deus começou a me dar algumas orientações particulares minhas, sabe? E nisso, a primeira vez que eu acordei, antes de ter essas... Sabe quando você dorme e se acorda? Como se tivesse alguém na sua casa. Alguém bom, né? Não é... Só um minutinho. Meu filho tá contando aqui que Deus falou com ele essa madrugada também. Enfim. É muito bonita as coisas de Deus, né? As coisas de Deus, ela é tremenda. E essa vez eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto. Eu vi um vulto branco, mas era muito grande. Não era igual os anjos que tinham 2,5 metros, mais ou menos. Era algo de 3 metros. A cabeça dele vinha até na janela assim, bem alto. Só via aquele vulto branco, com um formato de gente. Branco. E na hora que eu vi, eu assustei. Como se ele tivesse me visto também. Só que ele não me viu, ele estava olhando como se ele estivesse protegendo a minha casa. A sensação era essa, como se ele estivesse protegendo. Ele chegou na janela e eu vi aquele vulto, como se... eu acredito que seja um anjo, sabe? Que eu vi só o vulto branco. E como se ele estivesse escaltando. E a sensação que o Espírito Santo falou pra mim, ele falou assim, ele está escoltando, esquadrinhando. Eu não lembro a palavra que foi usada, é como se estivesse... rodeando não, como é que fala? Protegendo. Então tem outra palavra que se usa no termo certo, porque quando o Espírito Santo ele fala comigo, quando Jesus fala comigo, fala num vocabulário muito assim sofisticado, vamos dizer, não é qualquer vocabulário, não é qualquer palavra, ele usa uns termos assim que eu sei o que significa, mas eu não sei verbalizar, sabe? Eu não sei replicar, tão assim inteligente, tão evoluído que é o vocabulário de Deus, sabe? Igual a primeira vez que eu ouvi a voz de Jesus, sabe? Jesus falava como se eu estivesse lendo a Bíblia, sabe? Com aquela tradução mais próxima ao hebraico ali, naquela tradução, sabe? Mais, assim, sofisticada, com aquelas palavras mais, assim, que as pessoas nem usam muito no português, né? Que você vai ler, você fala, que palavra que é essa, meu Deus do céu? Você tem que olhar até no dicionário a tradução da palavra, porque não se usam certas palavras de tão sofisticada que ela. Mas quando eu ouvi a voz de Jesus a primeira vez, eu entendia perfeitamente pelo Espírito em mim o que ele estava querendo transmitir para mim. Só que se eu for replicar, eu não consigo, porque é muito, assim, grandioso, sabe? Para nosso ser tão pequenino, tão na nossa pequenez humana falha, sabe? Vou botar essa xícara pra cá. E eu gostaria de compartilhar isso. Aí à noite eu fiquei em oração, bati o joelho no chão, sabe? Eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Porque, deixa eu tirar o celular do carregador aqui. Porque é algo que moveu em mim, sabe? Algo que moveu no meu coração pra estar falando. Gente, eu tenho uns livros aqui, depois eu vou passar pra vocês. Tem bastante livros. Eu vou estar fazendo uns vídeos. Esse aqui em particular, meu irmão que me deu. Eu não li ele ainda, mas ele é muito bom, sabe? Não sei do que se trata,
mas eu quero saber do que se trata esse livro aqui, para poder estar compartilhando junto com vocês, tá, gente? O início do vídeo agora, né, foi só o testemunho. Eu acho que eu vou gravar outro vídeo falando disso daqui, ó. O que vocês acham? Eu não sei se eu incluo nesse vídeo aqui. Vou incluir, né? É pouca coisa, não é muita coisa, não. Isso aqui são coisas que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, sabe? Pra poder estar passando pra vocês sobre retaliação, o que é retaliação, o que é possessão demoníaca, como ajudar vocês nesse sentido, como você pode fazer pra ter o escape, sabe? De certas coisas que acontecem na sua vida. Eu gostaria de orar pela sua vida, primeiramente. Que tá cheio de... tá branco aqui por causa de protetor solar. Eu gostaria de orar pela sua vida antes da gente começar esse estudo, amém? Vamos? Senhor, meu Deus, meu Pai, abençoa essa irmã, abençoa esse irmão, em nome de Jesus. Para que o Senhor abra os olhos espirituais, os ouvidos espirituais, para que ela possa ouvir e entender da palavra de Deus, que é viva e eficaz, que ela vem para transformar, curar e libertar. Que eu possa ser usada como instrumento vivo nas suas mãos, Senhor Deus, para ajudar pessoas, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu baixar isso aqui. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Que o Espírito Santo tocou no meu coração para passar. Evidências do que é retaliação, evidências que são possessão. A primeira evidência é a falta de sono durante a noite e sonolência durante o dia. Por quê? Porque se você não dorme à noite, obviamente você vai ficar com sono durante o dia. Então, a Bíblia fala que a noite foi feita para dormir, né? A Bíblia fala lá em Salmos, né, que Deus ele dará uma noite tranquila na presença de Deus. Amém? Então, esse sono à noite, ele tem que acontecer, sabe? Você tem que dormir em paz. E quando você está em santidade, quando você está em obediência a Deus, você consegue ficar em paz para dormir, sabe? Às vezes é uma preocupação que te tira o sono, às vezes é uma dívida que você tem que pagar que te tira o sono, às vezes é seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, é algo que te tira o sono, amém? Então, as retaliações, elas vêm dessa maneira. Você vai falar assim, não, mas é só preocupação, eu só estou preocupado. Não, o inimigo, ele age dessa maneira. As retaliações, elas vêm por setas, né? Eles vão vir preocupações na sua mente desnecessária. A Bíblia fala que buscai o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Basta seu dia cada mal. Basta cada dia o seu mal. Toda vez eu confundo nessas palavras. Segunda evidência: fadiga, cansaço mental, tonteira, preguiça e desânimo. Vou ler todas e depois eu vou falar a minha resolução, que o Espírito Santo de Deus tocou no meu coração, tá? Terceira evidência: impaciência, intolerância ao próximo e diante as obrigações diárias. Quarta evidência: pesadelo, vulto, vozes, sonhos impuros, pensamentos impuros, desejos de vingança, ciúmes possessivos. Qual a diferença da retaliação e possessão? E quanto isso afeta a sua vida social, tarefas normais? Quando essas características te afetam, elas impedem de você executar as suas tarefas diárias normalmente? Então vamos lá. Até onde te afeta e até onde isso é normal? Bom, gente, vou botar um monte de xícara de água aqui. Então, melhorando uma gripe. Enfim, a retaliação, ela vem para todos. Você esteja em santidade, em obediência ou não. Da mesma forma, a tentação, né? A diferença, estava até debatendo isso com um pastor amigo meu a respeito da tentação. E ele me questionou algo, ele falou assim:
missionária, tentação, ela só vem para quem tá dando brecha. E aí eu repliquei com ele, né? Porque eu gosto de debater a palavra de Deus, vocês sabem disso, né? Que eu conheço muito através de experiências também, né? Eu tenho 37 anos, são 15 anos de conversão, 15 anos de evangelismo e tenho 10 anos aqui de YouTube, tá bom? Tem 10 anos que eu tenho canal no YouTube. Nunca tive interesse em monetizar, monetizei por curiosidade mesmo, para ajudar a ter engajamento pro vídeo, atingir mais pessoas. Não foi para fins lucrativos, tá bom? Deixa isso bem claro. Mas que seria bom, né? Tem vários pastores muito bons aí que recebem pelo YouTube, mas enfim, aprendi que se a gente quer dinheiro, a gente estuda e trabalha para conquistar, né? E a palavra de Deus, ela não é brincadeira. Para levar a palavra de Deus, não é brincadeira. Então eu estava questionando com esse pastor a respeito disso. Onde a Bíblia fala, né? Fugirás do pecado e o diabo fugirás de vós. Correto? Então quando você começa a fugir do pecado, consequentemente você não vai sofrer tantas tentações. Mas eu queria deixar bem claro para você que o diabo não vai desistir. E ele sempre vai buscar uma brecha na sua vida, na minha vida, onde ele possa entrar. Porque ele está ao nosso derredor, querendo nos tragar como um fera, né? E nós sabemos que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, nos defendendo de todo mal, né? Então eu gostaria muito que você refletisse nisso e escrevesse aqui nos comentários a sua opinião, que vale muito para mim. A sua opinião aqui no canal me faz crescer, faz outras pessoas crescerem, porque as pessoas leem os comentários, amém? E pode edificar outras vidas, né? Então, a tentação, ela vem. Eu, na minha opinião, pessoal, a tentação, ela vem. Mas também, deixa eu só virar essa almofada aqui, que esse lado aqui esquenta demais, aí põe esse lado aqui. Ai, 30 graus hoje, calor. Mas tá fresco, tá ventilando, que aqui na minha cidade ventila. A tentação, ela vem. Porque, biblicamente falando, Jesus, ele foi tentado no deserto. Moisés também foi tentado, né? Aquele povo lá fazendo imagem de esculturas deixou Moisés irado, né? E o inimigo, ele age nas nossas fraquezas, né? No nosso cansaço, muitas vezes na nossa fé, na nossa insistência de praticar ou conquistar algo que realmente Deus colocou no nosso coração. E saiba de uma coisa: quando Deus coloca algo no seu coração, não pensa que vai ser fácil. Quando Deus te coloca uma promessa, uma missão, isso não vai ser fácil. Vai ser um estalar de dedo e vai acontecer, não. Tá? Requer luta, requer oração. Existem pessoas que atingem a sua promessa mais rápido porque elas estão em santidade, elas têm uma intercessão igual, vou citar um exemplo aqui, Israel Subirá, Priscila Subirá, eles têm pais que oraram por eles, né? Então, assim, uma obediência hereditária que já foi quebrada, várias maldições. Então é mais fácil, né? E tudo tem um tempo de Deus, né? A gente falando biblicamente, era o tempo deles. Eles conseguiram aquela promessa do casamento, no caso deles, que o sonho dela e o sonho dele era se casarem, jovens, né? E Deus realizou porque era o tempo. Então tudo tem um tempo. Se você coloca um propósito nas mãos do Senhor e os dois querem, aquilo anda muito mais rápido. Agora, quando um quer e o outro não quer, tem que ser avaliado, primeiramente, e segundamente, né? Secundariamente. Não existe a palavra segundamente, mas secundariamente é orar para Deus mover os corações da maneira que Deus quer, né? No sentido que Deus quer, da forma que Deus quer.
né? Então é sempre colocar nas mãos do Senhor para que Deus ele venha fazer a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Amém? E saiba, a tentação ela vai vir, você pecando ou não. Basta você fechar as brechas. E sempre vamos ter brechas, sabe por quê? Porque somos imperfeitos. Somos pecadores de nascença. Por mais que isso, somos mulheres e homens de Deus que se santificam, que buscam. Amém? Você não tem que provar nada para ninguém. Amém? Você tem que provar somente para Deus. Amém? A sua santidade, o que você está fazendo ou não. Hoje em dia eu penso dessa forma, sabe? Porque antes eu preocupava muito com a opinião dos outros. Ah, estão vendo assim, vendo assim, vendo assim. Lógico que a gente tem que dar exemplo. Obviamente que a gente tem que dar exemplo. Mas preocupar menos o que os outros vão pensar de você. E fazer o que Deus quer. Porque quando a gente agrada o homem, agrada o ser humano, nós acabamos desagradando a Deus. Não generalizando, porque nós temos que honrar uns aos outros. Nós temos que ajudar as pessoas, né? Mas eu falo que muitas vezes a gente quer agradar a nossa vontade, agradar as pessoas que a gente ama e deixamos de falar a verdade que edifica, né? E eu admiro muito pessoas da minha família que falam a verdade pra mim. Na hora, às vezes, você não gosta muito, porque vai lá no seu ego, né? E te põe como errada muitas das vezes. Mas depois a gente refletindo, falando, a pessoa foi muito usada por Deus. Falo, meus irmãos, minha mãe, eles têm hora que Deus usa a boca deles pra falar comigo, sabe? E não é com arrogância, não é com ignorância, é com muito amor e muita seriedade, sabe? E isso traz em mim uma resiliência para viver, né? Da mesma forma que eu devo ajudar eles de alguma forma, não sei, né? Com certeza o que eu prego, quando eles veem eu pregando também aqui no YouTube, pessoalmente também, deve ajudar eles de alguma forma também. Acredito que sim. Mas eles me ajudam também. E muitas pessoas que me assistem e que eu convivo, converso, ou assisto o vídeo delas também, eu aprendo. Serve muito para mim, não somente ensino, mas aprendo mais do que ensino. Isso é humildade, né? A gente querer sempre aprender uns com os outros, sabe? E isso é importante para o reino de Deus, esse crescimento, né? Essa evolução de querer aprender e ensinar a palavra de Deus, né? Então é isso, gente. O vídeo é esse. Espero que vocês tenham gostado. Tô com uma vozinha meio ruim. Vou tomar um chazinho ali de gengibre para melhorar um pouco essa gripe. Hoje eu pretendia fazer mais vídeos aqui. Vou estudar um pouquinho aqui da palavra para fazer para vocês aqui a respeito do temperamento dos discípulos, principalmente de Moisés. Vou tirar alguns contextos bíblicos. Vou tirar alguns contextos no Google, né? Perante a Bíblia, perante estudos de outros pastores também, a respeito do temperamento de Moisés, que eu fiquei devendo para vocês aqui. Que o último vídeo foi bem comentado a respeito disso, onde eu falei que Moisés tinha um temperamento sanguíneo e muita gente falou, não, mas Moisés era manso, calmo. Então, biblicamente, eu vou estar comprovando para vocês o temperamento de Moisés, como vocês me pediram no outro vídeo, nos comentários, tá? Não para me vangloriar, não para dizer que eu tô certa, tá? Mas para que a palavra de Deus seja esclarecida. Porque se a gente prega algo, a gente tem que ter certeza daquilo que a gente está pregando. A gente não pode passar uma informação leviana, uma informação de qualquer maneira, né? Então, eu vou estudar bastante aqui para passar para vocês certinho o temperamento de alguns outros discípulos também, não somente de Moisés, pra gente fazer uma avaliação, uma análise legal, tá? Obviamente o pessoal vai falar, mas Pedro era sanguíneo, colérico, obviamente que vão dizer,
Mas tem personagens bíblicos que você fala, nossa, é manso, né? Como Davi e outros demais, né? E vamos mostrar quem que é fleumático, quem era mais fleumático, quem que era mais assim, porque todos nós temos todas as características, né? Um pouquinho de cada. Mas se exalta mais um lado do que o outro, né? Eu, por exemplo, sou fleumática, sou melódica, mas também sou um pouco sanguínea, né? Então, assim, tem um pouquinho de cada. Né? Eu sou mais pra tranquila, mas eu tenho muita atitude. Minha mãe fala isso, eu tenho muita atitude. Eu não sou muito de demonstrar, ficar demonstrando também demais. Sou muito carinhosa, mas eu não sou muito de demonstrar. Mas demonstro assim, minha família gosta de abraçar e tudo, mas eu gosto de demonstrar com gentileza, sabe? Sou muito sorridente também para as pessoas. E isso às vezes me traz problemas. Porque às vezes as pessoas não entendem que é só simpatia. Não é só porque eu sou simpática. A gente puxou isso do meu pai. Meu pai era muito assim, e minha irmã é muito assim também. Meu irmão mas meu irmão é meio sistemático, sabe? Agora eu e minha irmã, a gente é muito assim, né? E eu tô aprendendo a ser mais séria, para não causar problemas de mal interpretação, né? Isso é importante, né? A gente vai amadurecendo, vai aprendendo com quem a gente deve sorrir, com quem que a gente deve ficar séria, momento de sorrir, momento de ficar sério, né? E é isso. Que a paz que excede todo entendimento esteja com vocês todos os dias. Amém? Para que você venha exalar o bom perfume de Jesus por onde você passar. E que você não venha retroceder nos caminhos do Senhor, mas que você venha vencer em Cristo Jesus. Eu ia fazer a live, mas eu vou tomar um chá melhor para melhorar minha garganta ali. Aí eu faço a live para vocês. Um grande beijo no coração. Obrigado por assistir esse vídeo. Se você sentir de dar o like, fique à vontade. Se você sentir de comentar também, fique à vontade. Se você sentir de compartilhar esse vídeo, também fique à vontade. Grande beijo e até o próximo, se Deus quiser.